Oi, gente, e aí? Meu nome é Larissa, faço parte do PET Agroenergia e esse vídeo vai ser referente à apresentação do relatório final do PETC 2019-2020. Como a gente sabe, ainda estamos de quarentena, ainda estamos em tempo de isolamento social, então quem pode fica em casa. E como a gente ainda não pode se reunir presencialmente, o PET decidiu continuar apresentando para vocês os nossos relatórios, falando um pouco das pesquisas desenvolvidas por nós petianos em conjunto com os nossos professores orientadores e parceiros. Então é isso, vamos dar início à apresentação e eu espero que vocês gostem. Bom, como eu falei, essa apresentação é referente ao relatório parcial do PETC 2019-2020. O título da pesquisa é Propriedades de solos cultivados com salicórnia e irrigados com rejeito dessalinizador, orientado pela professora doutora Maria Bethânia Freire, orientado pelo doutorando Francisco Ítalo de Oliveira. Meu nome é Larissa Gonin e eu sou petiana graduanda em agronomia. Bom, dando início à apresentação, é importante falar um pouco sobre o conceito de solo. O solo ele é um material mineral e ou orgânico não consolidado na superfície terrestre e que tem como meio natural para o desenvolvimento e crescimento de plantas. Então, o solo ele vai servir como suporte, mas também como meio nutricional. Como aqui na imagem, a gente pode ver o desenvolvimento da semente até a formação de uma muda. Além disso, o solo ele pode sofrer alguns tipos de degradação. Dentre elas tem a salinização, que é a degradação química do solo, que consiste no acúmulo de sais solúveis até níveis prejudiciais às plantas, sendo esses sais solúveis principalmente sódio, cálcio e magnésio. Falando um pouco dos solos salinos, existem cerca de 1 bilhão de hectares de solos salinos em todo o mundo. Podemos dar destaque a alguns países, como Austrália, Estados Unidos, Índia, Espanha e entre outros. Aqui no Brasil, os solos salinos eles estão concentrados no Rio Grande do Sul, especificamente no Pantanal Mato Grossense, e também no semiárido, sendo cerca de 155 milhões de hectares em todo o Nordeste. Bom, aqui esse gráfico é o nível de degradação dos solos por salinização em todo o mundo, sendo 10% em recuperação, 21% dos solos não degradados e 69% sofrem algum tipo de degradação, podendo ela ser leve, moderada ou até mesmo grave. Bom, o rejeito salino ele é obtido por meio da dessalinização da água, ou seja, ele contém uma alta concentração salina, uma baixa qualidade e um alto risco ambiental, pois seu manejo de forma incorreta pode ocasionar a salinização do solo. Mas uma das opções para sua utilização é a irrigação de plantas halófitas, já que as plantas halófitas elas são adaptadas a altos níveis de salinidade. Além disso, elas podem absorver esses sais contidos no solo e acumular nos seus tecidos, como por exemplo na imagem vemos a planta Triplex. E falando um pouco da planta do nosso trabalho, da nossa pesquisa, que é a Salicornia Ney, ela é uma planta halófita obrigatória e dentre as plantas halófitas ela é uma das que mais tolera um nível de salinidade. Além disso, ela vem sendo utilizada para o meio industrial, para o meio experimental e até mesmo para a alimentação, uma vez que ela possui altos teores de proteína bruta, ácidos graxos e minerais, além de vitamina C, flavonoide e carotenoide. E aqui na imagem nós podemos ver a Salicornia. Bom, com relação aos objetivos gerais de trabalho, verificar o efeito do cultivo de plantas de salicórnia irrigadas com águas salinas nas propriedades químicas de solos do semiárido de Pernambuco. Os objetivos específicos são avaliar os atributos químicos dos solos no início e ao final do experimento, avaliar quimicamente a biomassa vegetal de plantas de salicórnia cultivadas em diferentes solos sob irrigação com águas salinas, avaliar, no final do experimento, a alocação de biomassa para as raízes e parte aérea da planta, e também determinar a capacidade de extração de sais das plantas em 2 ciclos consecutivos da cultura. Bom, falando um pouco agora da metodologia do trabalho, o experimento ele foi implantado em ambiente protegido na UFRPE, localizado em Recife, Pernambuco, Brasil. O experimento ele foi disposto em blocos casalizados pelo esquema fatorial 6x4, sendo o primeiro fatorial as proporções de rejeito salino sendo A1, 100% de água de torneira, A2, 85% de água de torneira e 15% de rejeito salino, A3, 70% de água de torneira e 30% de rejeito salino, A4, 50% de água de torneira e 50% de rejeito salino, A5, 30% de água de torneira e 70% de rejeito salino, A6, 100% de rejeito salino. E o segundo fator correspondente às classes de solos retiradas no semiárido de Pernambuco, sendo S1 cambissolo retirado em Caruaru, S2 cambissolo retirado em Serra Talhada, S3 neossolo fúvico retirado em Mimirim e S4 neossolo fúvico retirado em Pesqueira. O experimento conteve 4 repetições, totalizando 96 unidades experimentais. Com relação ao cultivo da salicórnia, foram utilizadas mudas propagadas por estaquia, cedidas pelo IPA, que é o Instituto Agronômico de Pernambuco. Foram transplantadas 2 mudas para cada vaso. Nos 60 primeiros dias foram irrigadas as mudas com água de abastecimento e após 60 dias de transplantio, nós iniciamos a irrigação da proporção de água com rejeito de dessalinização para não prejudicar a planta.
E aqui na imagem, né, nós podemos ver a salicórnia cultivada no nosso experimento. Bom, com relação às análises da salicórnia, foram analisadas as variáveis de crescimento de haste, produção de matéria fresca e seca e também as avaliações fisiológicas. Esses resultados já foram previamente apresentados, faltando apenas a análise de solo. Bom, com relação às análises de solo, né, foi extraído a solução do solo por meio da pasta saturada e nela foi medida o pH em água pelo pHmetro, a condutividade elétrica pelo condutivímetro e também os cátions solúveis, sódio e potássio por fotometria de emissão de chama nos extratos diluídos. Devido à pandemia, foi impossibilitado da gente realizar algumas das análises propostas. Dentre essas análises que foi impossibilitada estão cálcio e magnésio por espectrofotometria de absorção atômica, os íons cloreto e sulfato por volumetria, a CTC, que seria pelo método acetato de sódio e acetato de amônio. Também, após isso, seria calculada a RAS, que é a relação de absorção de sódio, e a PST, que é a porcentagem de sódio trocável. Todas essas análises foram tabeladas também e utilizamos o software estatístico Surval. E aqui na imagem podemos ver o processo de extração da solução do solo por meio da pasta saturada. Bom, dando início à apresentação de resultados, essa tabela é o resumo da análise de variância para o pH em água, o pH do extrato de saturação do solo, a condutividade elétrica e os cátions trocáveis, que são sódio e potássio. O asterístico referente ao efeito significativo e o NS ao efeito não significativo. Observando a tabela, nós podemos ver que o solo e a água tiveram efeito significativo para todas as variáveis. Porém, a interação entre eles somente obteve efeito significativo para a condutividade elétrica e para os sódios trocáveis, sódio e potássio. Por quê? A dinâmica da água ela é explicada de forma conjunta com o solo e a condutividade elétrica, por refletir a concentração de sais presente na solução do solo, é influenciada pela interação entre eles com efeito significativo, de acordo com Brandão e Lima, 2002, e Sala, 2017. Dessa forma também, devido à condutividade elétrica ter relação com os teores de sais, dentre eles o sódio e o potássio, acaba ocasionando efeito significativo, de acordo com Menezes e Dematos, 2018. Bom, essa imagem é referente aos valores de pH em água e o pH do extrato de saturação com relação aos solos. Na primeira imagem, nós podemos ver que os neossolos flúvicos apresentam os valores mais alcalinos do solo, os pHs mais alcalinos, enquanto que os cambissolos têm os pHs mais ácidos. Esses resultados foram encontrados em experimentos similares realizados com Mamão por Bezerra et al. 2018, Graviola por Azevedo 2018, Acerola por Santos 2009 e Melão por Medeiros et al. 2017. Observamos também que, com relação ao pH do extrato de saturação, ocorreu a situação semelhante, onde os neossolos flúvicos obteve os maiores valores de pH, né? Ou seja, os pHs mais alcalinos, enquanto que os cambissolos tiveram os pHs mais ácidos. Bom, essa segunda imagem é com relação aos valores de pH em água e o pH do extrato de saturação, mas agora para as proporções de rejeito salino. Bom, ao observar esse gráfico, nós podemos ver que na proporção 0% de rejeito salino, obteve o pH mais alcalino comparado com as outras proporções. Enquanto que, à medida que a proporção de rejeito salino aumenta, o pH acaba se tornando mais ácido, acaba diminuindo o valor. Ou seja, se considera que o pH do solo é influenciado pela composição e natureza dos cátions trocáveis e também pela concentração desses sais solúveis, de acordo com Medeiros et al. 2017. E com isso, decorrente da alta concentração de sais no rejeito salino, o pH ele é menos alcalino quando comparado ao 100% de água de torneira. Ou seja, o 0% de rejeito salino acaba tendo o pH mais alcalino do que o 100% de rejeito salino, pois em pH superiores a 7,5 ocorre a precipitação dos sais, de acordo com Oliveira et al. 2015. Observando esse gráfico com relação ao pH do extrato de saturação, observamos novamente que o 0% de rejeito salino obteve o pH mais alcalino, enquanto à medida que o rejeito salino aumenta, o pH vai diminuindo.
O aumento da proporção de rejeito salino, nesse caso, acabou reduzindo o pH da solução do solo, possivelmente devido a acréscimos de cloreto de cálcio que gerou a substituição de ânions, como carbonatos e bicarbonatos, e promoveu também o aumento da concentração de OH na solução, de acordo com Dias et al. 2015. Com relação ao gráfico de condutividade elétrica pela proporção de rejeito salino, observa-se que como todas as condutividades elétricas, à medida que a proporção de rejeito salino foi aumentando, acabou aumentando também. Esse comportamento é decorrente da concentração de sais na água, indicada pela condutividade elétrica da água, as quais se acumulam de maneira crescente no solo com o aumento da salinidade, de acordo com Costa et al. 2019. Ou seja, a irrigação de água salina acarretou o maior acúmulo de sais no solo e, consequentemente, também aumentou a concentração, a condutividade elétrica no extrato de saturação. Observando as curvas do S1 e do S2, que são os comissolos, a gente pode observar que os valores iniciais são 8,18 decímetros por metro e 6,39 decímetros por metro, tendo seus valores máximos na proporção 75% de rejeito salino e 85% de rejeito salino, e 84% de rejeito salino. Já com relação aos S3 e S4, os valores iniciais são 41,14 decímetros por metro e 45,45 decímetros por metro. E obtém seus valores máximos na proporção 75% e 100% de rejeito salino. A gente pode observar também que as curvas dos neossolos acabam sendo um pouco mais constantes, possivelmente devido ao valor inicial da sua condutividade elétrica ser bastante alto. Bom, com relação agora à concentração de sódio, com relação às proporções de rejeito salino, a gente pode observar que também, à medida que a proporção de rejeito salino vai aumentando, esse valor, essa concentração de sódio também aumenta. Devido ao aumento da concentração, do rejeito salino e também, consequentemente, da salinidade, acabou acarretando o aumento dos teores de descarte insolúveis, de acordo com Chaves et al. 2018. E observando as concentrações iniciais do sódio no solo S1 e S2, podemos observar que foram 47,850 milimol carga por litro e 117,455 milimol carga por litro, tendo seus valores máximos na proporção 100% de rejeito salino. Ao observar os neossolos, os S3 e os S4 tiveram valores máximos de valores iniciais de 419,239 milimol carga por litro e 805,305 milimol carga por litro. E eles também obtiveram seus maiores valores de concentração na proporção 100% de rejeito salino. Ao observar a proporção de cálcio, a gente pode ver também que eles aumentaram à medida que a porcentagem de rejeito salino aumentou, uma vez que ele é um caso solúvel e à medida que a concentração desse sal aumenta, a sua quantidade no solo também vai aumentar. Observa-se que a concentração inicial dos comissolos S1 e S2 foi 0,055 milimol carga por litro e 0,314 milimol carga por litro, tendo seu valor máximo na proporção 100% de rejeito salino. Já nos neossolos fluídicos S3 e S4 também obtiveram seu valor máximo na proporção 100% de rejeito salino e seus valores iniciais foram 1,333 milimol carga por litro e 4,908 milimol carga por litro. Bom, esse aqui é o cronograma das atividades propostas para serem realizadas, mas como eu falei antes, acabou que a gente não conseguiu realizar todas as análises devido à pandemia e a gente está impossibilitado de se deslocar até a faculdade. Por isso, não conseguimos apresentar para vocês todas as análises propostas no cronograma. E com isso, no final da apresentação, um agradecimento ao UFRPE, ao PET Agroenergia, ao Laboratório de Química do Solo da UFRPE e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade. Um agradecimento especial ao PET por ter proporcionado essa iniciação científica e também à professora doutora Betânia Freire e a Ítalo por terem me ajudado tanto nesse processo. É isso, obrigada. E qualquer dúvida, pode falar no comentário, manda e-mail pra gente e fica ligado nas redes sociais do PET porque tem mais iniciação científica aí para vocês conhecerem, tá? É isso. Beijo e até a próxima!